Com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Você já sabe, é hora do cafezinho. O Mário Flávio já está aqui na bancada porque ele traz detalhes sobre a votação da LDO e outros assuntos importantes aqui de Caruaru. Bom dia para você, Mário. Bom dia a todos. Bom dia. Pois é, ontem foi a primeira votação da LDO. O orçamento de Caruaru para o ano que vem é mais de R$1 bilhão. E o que se viu foi vereadores reclamando, né? Uma coisa que não acontece muito aqui na Câmara de Caruaru, né? Principalmente porque a base a Câmara praticamente é toda governista, mas os vereadores reclamando, porque eles montam lá as emendas, às vezes é uma briga danada, briga do ponto de vista político, né? Para conseguir colocar uma coisa, A prefeitura né? tira a emenda, não aceita a emenda do vereador só para derrotar, como aconteceu com a Perpétua, por exemplo, quando Raquel Lira era prefeita. E o que se vê é pouca efetividade. O vereador consegue a emenda, por exemplo, o vereador bota uma emenda, né, para calçar uma rua aqui no Distrito Industrial. A emenda é aprovada e a prefeitura não calça. Ontem eles citaram, por exemplo, vagas de hospital veterinário, né, que não entrou. Não, tem que ter primeiro o hospital veterinário, né? Não, mas é em clínicas particulares, entendeu? Para a prefeitura custear. Uhum. Tem que ver também se tem dinheiro, né, Laís, do orçamento, né? Não adianta também a gente... Tô falando desse caso coloca específico, as né? emendas, né, e não sabe muito bem se encaixa tudo, né, fonte Mário? de custeio, mas aí a Câmara aprova e depois o vereador fica... eu pedi, mas não foi atendido. E aí, né, eu lembro que certa vez, Laís, a Câmara foi votar a possibilidade de emendas impositivas. O que é emenda impositiva? Ali o governo tem que obrigatoriamente atender, não é, o que faz. Com isso acontece, por exemplo, no governo federal, se não me engano, na Assembleia Legislativa também. E curiosamente, os vereadores, eles mesmos votaram contra, né, a pedido do governo na época, também era no governo Raquel. E aí, né, tá aí agora, os vereadores ficam reféns do ponto de vista do Executivo de Obras, né, como tem aquela relação dos cargos dentro da prefeitura não cobram, como é para cobrar, e aí as emendas não são atendidas, porque a emenda é um documento, na minha opinião, mais importante do que requerimento. Mas não deixa de ser um pedido, né? E aí o vereador pede, não é atendido, e ontem eles reclamaram, a gente está aqui legislando, aprovando tudo que o governo quer, mas vamos atender pelo menos as emendas dos vereadores, né? Porque a gente pede e o governo não atende. Então, eles estão preocupados, ano que vem ano de eleição, a reeleição vai ser muito mais difícil, porque a nova lei diz que nenhum vereador será eleito com menos de 1.600 votos, né, que é mais ou menos 20% do coeficiente, então vai ter que ter muito voto para entrar, e aí, né, isso preocupa lá os vereadores, então houve essa reclamação. Aqui na Rádio Cidade, ontem nós recebemos, né, o secretário de governo, eu costumo de chamar secretário de governo, na verdade ele é assessor especial do prefeito Rodrigo Pinheiro, mas a gente trata como ação de secretário de governo, porque praticamente é ele que faz essa função, né, e é como se fosse o primeiro-ministro do governo, que é o Anderson Luiz, a gente costuma brincar dessa maneira, né? Porque ele é o mediador do prefeito com os vereadores, com a sociedade em diversos setores, né? E ele teve ontem aqui, concedeu uma entrevista, né, esclareceu as questões dos radares, deu o ponto de vista dele sobre os radares, por mais que a gente não entenda essa questão do radar, eu mesmo nem entendo nem compreendo essa história dessa mudança. Mas aí isso ainda vai render muito. É uma questão de gestão, né? A gente tem que respeitar ponto de vista da gestão. E acho que não era nada demais a gente mudar de opinião. Mas parece que essa cartilha é muito seguida na questão dos políticos. Mas ele explicou, né, o porquê houve essa mudança de gestão, de não multar, não por parte do prefeito. Isso nisso ele está certo. O prefeito nunca falou que ia multar, mas quando um secretário chega, como é o presidente da MTTC, e diz que vai ter a ação punitiva, a gente subentende que é a voz do prefeito que está ali, que é a voz da gestão. Mas aí ele explicou isso e bateu na oposição, né? Ele criticou o ex-prefeito Zé Queiroz, né, que esteve aqui, disse que Rodrigo e Raquel não tem trazido nenhuma grande empresa para Caruaru, ele trouxe o nome de 2 empresas, fez um gesto para as empresas, está vendo aí, vocês são grandes. O ex-prefeito quis dizer que vocês não são grandes, mas vocês são, e mandou inclusive o nome das 2 empresas.
E sobre a oposição, ele disse que não ia dar muita atenção a Rafael e a Armandinho, né? Disse que eles não produziram muita coisa do ponto de vista político, criticou o Rafael na questão envolvendo a gestão da Ciretran, da quarta Ciretran, disse que não conseguiu nem calçar a frente da Ciretran, cheia de poeira. Também criticou, né, o Armandinho, dizendo que Armandinho não ganha nem na família dele, né, vai perder a eleição para perpétua. E o Fernando Rodolfo, ele disse que Fernando Rodolfo não manda emendas para Caruaru. E disse que apenas a emenda que ele mandou foi uma emenda para a Casa dos Pobres, que disse que era importante, mas se cobrar mais emendas para a cidade, direto para a cidade. Então ele veio ontem, na verdade, mandar recados, né, para a oposição. Rebater as coisas, né, Mário? Rebater são falas que, pelo que eu entendi, não cabem ao prefeito. Entendeu? Então, o Anderson é que vai ser escalado, está sendo escalado para fazer isso, né, tirar o prefeito dessa discussão, e ele vai. Também comentou sobre a possibilidade de contar com o MDB, de Tony Gel no palanque, né, disse que somar sempre é bom, mas pelo que eu entendi, eles não iriam tomar essa iniciativa, né, a não ser que venha lá do Palácio, do Campo das Princesas. Disse que espera realmente contar com o apoio da governadora, não vê outra possibilidade que não seja isso, né, de contar aí com o apoio da governadora. E por fim, né, o secretário, ele tocou em assuntos, né, de obras e de estrutura, né, que a cidade tem aí na gestão do Rodrigo, citou várias obras, e agora, né, vai entrar numa reta decisiva, principalmente quando começarem a chegar os recursos do Finisa, para saber como é que esses recursos vão ser destinados. Foi uma entrevista boa, né, quem não acompanhou pode ir lá no YouTube da Rádio Cidade, que tem lá a entrevista com o secretário, né, para você entender o que ele falou de diversas maneiras. No Manhã Cidade, eu vou trazer a fala dele, né, separada para que a gente possa comentar daqui a pouco às 8h30, já no segundo bloco do programa, que a gente possa repercutir aí a fala dele, né, e possa trazer os detalhes do que ele falou, das críticas que fez à oposição também. Né, e ainda no Manhã Cidade de hoje, né, a política de São Caetano vai ser destaque de novo aqui no Manhã Cidade, no estado de entrevista com o professor Marco Aurélio, recebendo João Leal, que é do PT, foi candidato a prefeito lá na eleição passada. Então ele era o único pré-candidato a prefeito que não tinha sido ainda, né, convidado, mas ele vem hoje bater um papo com o professor Marco Aurélio, né, para falar sobre esses assuntos importantes lá da política, importantes lá da política de São Caetano. Né, destacar no âmbito federal a operação contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Renan Bolsonaro. Aconteceu ontem, os Bolsonaros seguem com aquele discurso que não está dando muita bola. Ontem foi divulgado um vídeo, né, da Michelle Bolsonaro. Ela estava aqui amanhã em Pernambuco, inclusive, em caravanas que vão sair do interior do estado. Né? Alguns políticos estão, inclusive, fretando ônibus para irem lá acompanhar essa visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é cotada aí como ser a sucessora do Bolsonaro no processo eleitoral de 2026. Então amanhã vai ser movimentada, o dia de amanhã vai ser movimentado no Recife, com a presença de Michelle Bolsonaro. Então os conservadores de direita devem se dirigir ao Recife para acompanhar a visita da ex-primeira-dama lá na capital. E hoje no Manhã Cidade também a gente segue falando sobre a LDO, Mário, né? O Anderson Corrêa, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vai estar aqui também para falar um pouquinho mais sobre o que é que foi aprovado na LDO, né? O que é que vai estar previsto aí para o ano que vem. Tá certo. Valeu, Mário. Até amanhã, até segunda, amanhã é sábado. Bom fim de semana, Mário. Se Deus quiser, pra vocês também. O cafezinho